que a respeito dos Nephilim. Last night I dreamt about how things were. Of every enemy of the state! And then I woke up here. Eu sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Sou a favor das cotas. Sou contra as cotas. Sou a favor da legalização das drogas. Sou contra a legalização das drogas. Sou de esquerda. Eu sou de direita. Muito bem, agora de volta, tá tudo normal, tá tudo funcionando bem. Vamos então dar continuidade a esse estudo, lembrando que essa live, essa agora está sendo também retransmitida pela plataforma de jogos do Twitch. A primeira eu não consegui fazer isso, eu acho que eu tenho que deletar e depois baixar de novo o XSplit, que eu não fiz nada, apenas troquei, estou usando agora o StreamYard, o mesmo setup e a coisa está rodando liso, então eu creio que o problema é o XSplit. Muito bem, o tema de hoje, a segunda parte
do assunto, ou sobre o assunto Nephilim, existiram ou não? Teoria da conspiração, parte 2, a guerra genética. Lembrando que na primeira parte eu mostrei e também pude provar por A mais B que o relato que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6, não se refere como, infelizmente, o sistema religioso e muitos que fazem parte do mesmo vêm ensinando, vêm pregando que os Bnei Ha-Elohim, ou os filhos de Elohim, seriam os homens da descendência piedosa de Sete, e as mulheres com quem eles copularam seriam as filhas de Caim. Completamente equivocado. E eu mostrei várias versões. Se você não teve oportunidade ainda de assistir a primeira parte, por favor, assista, porque se você não fez, pouco ou quase nada você irá entender dessa segunda parte, já que uma complementa a outra e será, assim, uma continuação. Eu apenas estou fazendo essa recapitulação para dar entrada a essa segunda parte, que é a guerra genética. E por que guerra genética? Muitos de vocês hão de se lembrar, eu ainda estava lá na Flórida, e eu sempre comento sobre essa transmissão, que foi em um dia domingo, não lembro agora o mês, foi em 2018. Sim, foi 2018 que eu fiz a transmissão no domingo, onde eu traduzi uma live do Steve Benum de 1h30 de live, e eu fiz em 3 partes. Quando ele mencionou o fato de que existe uma startup em Israel que não está, que digamos assim, regularizada segundo as leis locais para toda e qualquer empresa, porque essa startup trabalha diretamente com o governo, com as agências federais de Israel, no caso o Mossad e também o Shin Bet. Muita gente conhece muito o Mossad, mas esquece-se que existe um serviço, vamos dizer assim, mais secreto do que o Mossad, chamado Shin Bet. E esse pessoal não é de brincadeira. E essa startup estavam procurando pessoas com uma marca especial no DNA, pessoas que tinham uma marca especial no DNA, sendo que essa marca nunca foi explicada ou especificada qual seria ou o que seria essa marca especial. E para que isso? Inclusive, segundo deu-se a entender, algumas pessoas foram encontradas compatíveis com o experimento ou experiência que essa startup estava tentando realizar. E o que consistia essa experiência? Consistia tão somente na mistura do DNA de Nephilim com o DNA humano. Gustavo, isso é possível? Humanamente falando, isso é possível? Humanamente falando, isso aconteceu justamente no capítulo 6 do livro de Gênesis. E como foi mostrado aqui, nós vimos a Bíblia King James 1611, nós vimos a Bíblia João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, vimos a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia Judaica Completa, que eu tenho a versão tanto em inglês quanto em português. A versão em português, assim que eu cheguei aqui, eu comprei. Vimos o Targum de Jerusalém, o que fala a respeito. Vimos também o livro dos Jubileus,
comenta também sobre Gênesis 6. Vimos o livro muito contestado e que muita gente torce o nariz, que é o livro de Enoque. Aliás, talvez na próxima semana, na terceira parte da continuação dessa live, eu irei mostrar as 128 referências encontradas em toda a Bíblia sobre o livro de Enoque. Não é somente a epístola de Judas ou também a primeira ou segunda de Pedro, mas 128 referências em toda a Bíblia sobre o livro de Enoque. Então, o livro de Enoque descreve com riquezas de detalhes como se deu isso, como se deu o ocorrido no Jardim do Éden. E, por fim, nós vimos a Bíblia de Israel, que a Bíblia, até o ano passado, era a Bíblia mais vendida lá nos Estados Unidos, compilada por rabinos, e essa Bíblia não tem um Novo Testamento, somente a Tanar, que é o que muita gente chama de Velho Testamento. Eu detesto essa nomenclatura, porque a palavra do Altíssimo nunca foi, não é e jamais será velha, mas muita gente que gosta de dar asas à sua luxúria e fala que da velha aliança e da nova aliança. Você ainda vive pela lei, eu vivo pela graça. Sim, a graça sem graça que leva pastores do sistema religioso a criar uma bateria de escola de samba dentro de uma igreja e bota para tocar no altar de uma igreja para supostamente evangelizar no carnaval. Essa graça sem graça que leva um pastor a dizer que uma pessoa trans está salva, essa graça sem graça que leva pastores a até defenderem a aprovação do uso da maconha e que também, em desobediência ao que diz a própria palavra, que homossexualismo e suas vertentes não é pecado. Essa graça sem graça que leva pastores a defenderem o suicídio assistido, dizendo que está escrito não matarás, e não que está escrito não te suicidarás. Então, essa é a graça sem graça que tem sido pregada nos altares dos vários templos aqui no Brasil, infelizmente, mas também nos Estados Unidos, conforme eu tenho mostrado várias paródias aqui, inclusive da conselheira espiritual do Donald Trump, aquela que criou uma nova linguagem dos anjos e que até aquele cabeludo fez um heavy metal com ela falando em línguas. E por aí vai. Então, eu sou completamente contrário a essa graça sem graça que, infelizmente, está sendo pregada nos templos no Brasil e que está enganando a muita gente e desviando muita gente do bom caminho, infelizmente. Então, muitas pessoas aproveitam-se até das cartas paulinas, das epístolas paulinas, para anunciar que vive pela graça, que a graça pode-se fazer tudo, pode-se fumar, pode-se beber, pode-se prostituir, pode dar selinho em 300, ficar com um, ficar com outro, é boate cristã, é drink cristão, essa graça que leva pastores a ensinarem as pessoas que não tem nenhum problema fazer festa junina dentro das igrejas, essa graça que leva um montão de fariseus a pregarem o dízimo de 30%, a darem tudo, é tudo ou nada, ou arrebenta a tampa da caixa, ou dá ou desce. Essa graça eu quero passar longe da mesma, eu a abomino, porque tudo isso que eu estou citando aqui, a palavra, tanto no que muita gente chama de Velho
e no que muitos também chamam de Novo Testamento é contrário a esses ensinamentos. Ensinamentos como a teologia da prosperidade, em que somente aquele que prega é próspero, comprando jatinhos, carros blindados, morando em mansões que valem 35 milhões de reais, comprando apartamentos de frente para o mar na cidade de Aventura, na Flórida, num prédio chamado a Torre Porsche, ou Porsche Tower, onde tem até elevadores para o próprio carro. Essa graça, por favor, eu passo longe, não me convidem, porque eu abomino essa graça. A graça que leva pessoas a fazerem lives com sheiks que defendem a fé islâmica e até concordam que o cristianismo tem muito a ver com a fé islâmica, pastores que ensinam que o mesmo Deus do Islã é o Deus da Bíblia e que batem palmas para o Islã, falam do poder das pedras, etc, etc, etc. E como não também defendem o suicídio, que a pessoa que comete o suicídio, ela sim pode ser salva ainda. Eu não quero essa graça comigo, eu quero igual aviso de ônibus, keep the distance, ou seja, mantenha a distância, porque dessa graça eu quero passar batido. Bom, feito essa aclaração, então eu quero mostrar aqui uma coisa interessantíssima, porque não são poucos aqueles que, utilizando-se do vocabulário da agência de 3 letras, mais conhecida como CIA, que criou essa frase, alcunhou essa expressão, teoria da conspiração. Se você não sabe, teoria da conspiração foi algo inventado pela CIA justamente para desacreditar as verdades que estão sendo mostradas. Verdades essas que muitos, inclusive muitos que estão aqui hoje, e graças ao Pai por isso, outrora, no passado, riam-se, davam gargalhadas, debochavam, e depois, pouco a pouco, o seu entendimento foi sendo aberto. Muitos passaram a associar o que está acontecendo nos dias de hoje, ou ao nosso redor, para com o que está escrito na palavra e os planos, os inúmeros planos dessa elite satânica luciferiana. Então, foi a CIA quem criou essa expressão teoria da conspiração. E a teoria da conspiração, com o passar do tempo, vem, então, ganhando muitos adeptos. Muitas pessoas tiveram, então, os seus olhos abertos, despertaram-se do sono espiritual e estão agora lendo e entendendo a palavra do Altíssimo de uma forma totalmente diferente. Inclusive, e eu não digo isso com orgulho, porque o orgulho é como mau hálito, quem tem não o sente, somente aqueles que estão ao redor, mas que o Espírito Santo tem sim usado este canal para abrir os olhos e despertar muitas pessoas, e eu sou enormemente grato ao Todo-Poderoso por isso. E agora nós vamos ver a batalha genética que está sendo travada para transformar-nos em seres que carregamos a marca do Altíssimo no nosso DNA em um outro ser, em um ser que irá esquecer-se completamente até da existência do Criador. Isto chama-se transhumanismo, que está ganhando muitos adeptos, principalmente progressistas, liberais retardados, que fumam muita maconha, endemoniados, cheios de demônios, com legião de demônios, que pensam que isso será um bem tremendo para a humanidade. E isso envolve muitas coisas, como cidades inteligentes, carros autônomos, remédios, um novo tipo de ensino, de educação, medicina, a Revolução Industrial 4.0,
o Great Reset que está às portas, e isso vai mexer e forte com as estruturas de pessoas, principalmente aquelas que ainda estão boiando no assunto. Muito bem, eu apenas quero pedir permissão, que eu esqueci de trazer a minha Bíblia, está aqui, eu já volto. Muito bem, aqui está a minha Bíblia, deixa eu chegar um pouquinho essa mesa aqui para frente, pronto. E hoje eu vou utilizar somente uma Bíblia, essa aqui, a Bíblia Judaica Completa, que eu recomendo se você quer fazer uso para as suas meditações e também para aprendizado de uma Bíblia que se aproxima e muito dos textos originais, conforme eu disse ontem. Eu recomendo a Bíblia King James, 1611, tem que ser a versão 1611, não compre a versão atualizada, mas a versão 1611, King James, ainda que, não sei, dependendo do ano de que a versão foi novamente relançada, talvez vocês encontrem o nome Jeová. Jeová é o nome de uma entidade, não é o nome do Todo-Poderoso. Jeová é o nome de um demônio, ok? E eu estou falando bem abertamente, direto, chutando o pau da barraca, porque tem pessoas que somente podem ou são despertas levando um choque. E hoje eu estou em estado de choque, em state of shock. Então, Jeová é o nome de uma entidade, de um demônio. Caso você queira uma segunda opção, eu recomendo essa aqui, a Bíblia Judaica Completa, a King James 1611, e também, conforme eu mencionei ontem, o Sefer, que Sefer significa o livro. Então não recebe nenhum rótulo de Bíblia. É Sefer. C de Carlos, E de Eduardo, P de Paulo, H de Hélio, E de Eduardo, R de Raul. Sefer. Eu sei que tem nos idiomas inglês e espanhol, não sei se tem em português, vou procurar saber para melhor informá-los. Mas é uma versão que traz livros que foram sem nenhuma explicação, tirados da palavra, como o livro de Enoque. Por exemplo, a Bíblia King James 1611, no início, nas primeiras versões King James 1611, vinha o primeiro e segundo livro de Enoque, o terceiro, sim, é herético, foi escrito por um rabino judeu, mas o primeiro e segundo livro de Enoque estavam lá, o segundo livro de Esdras, o livro dos Jubileus, e tinha um outro que eu não me lembro agora. Depois, esses livros foram tirados, inexplicavelmente foram tirados. No livro do Sefer, você encontrará todos esses livros já mencionados aqui, ok? Então, novamente, por favor, Gênesis capítulo 6. E vocês verão que iremos ver e muito, vamos ver e muito, Gênesis capítulo 6. Ao longo das transmissões. Estou abrindo aqui. Diz assim. Eu vou ler pausadamente para que vocês prestem atenção, porque existem palavras e detalhes que, se nós não colocarmos a nossa atenção, fugirão ao nosso entendimento, e são palavras e detalhes chaves para que possamos, então, entender o que o nosso mestre disse, que os dias de hoje que nós estamos vivendo seriam como nos dias de Noé.
Então, Gênesis capítulo 6 diz assim: com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram atraentes. Lá no Targum de Jerusalém falam que elas eram bonitas, cheirosas, pintadas e que andavam mostrando as carnes, lembram? E tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. No livro dos Jubileus, conforme eu mostrei para vocês na primeira parte, mais uma vez, quem não viu, por favor, veja, diz que a existência do homem aqui na Terra seria de 120 jubileus. Um jubileu tem 49 anos mais um, ou seja, 50. No 50º ano era celebrado o jubileu. Então, se você multiplicar 50 por 120, chegaremos a 6.000. Ou seja, a permanência do homem, a existência do homem sobre a terra, irá até o ano 6.000. O calendário judeu está no ano 5.781. Porém, como muito bem explicou o Neemias, nem em Israel eles seguem o calendário correto. Há uma discrepância de pelo menos 200 e poucos anos, ou quase 200 anos. O fato é que o Neemias fez um vídeo excelente, muito bom, e ele segue o calendário de Enoque. Sim, o verdadeiro calendário está descrito no livro de Enoque. O nosso calendário gregoriano, a princípio, estava composto de 10 meses, sendo o primeiro mês o mês de março, e dezembro era o 10º mês. Depois foram acrescentados 2 meses em comemoração ou para celebrar como se diz, governadores, não, eu esqueci o título agora. Um era Augusto César, por isso o mês de agosto, e o mês de julho seria para Júlio Augusto ou Júlio César, alguma coisa assim. Não me lembro bem a exatidão da história, mas 2 meses foram acrescentados, totalizando assim, então, o nosso ano gregoriano, o calendário o qual vivemos foi reformulado a pedido do Papa Gregório, em que de um tapa, com uma canetada, ele tirou 15 anos da história e reduziu o mês de fevereiro e colocou o ano de 365 dias, em ano bissexto 366, quando o calendário de Enoque, o verdadeiro calendário, diz abertamente que um ano deveria ter 364 dias. E nem os judeus estão seguindo o verdadeiro calendário. Há uma grande discrepância, já que o calendário que os judeus estão vivendo hoje é um calendário lunar, o que contradiz ou discrepa do calendário de Enoque. Muito bem. Então, aqui diz o seguinte, continuando, no versículo 4. Os Nefilim, ou os filhos de Nefal, ou também algumas versões citam Nafal, que significa caídos. Caídos ou originários da terra. Esse é o significado de Nefal, ou Nafal. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias. A que dias o texto sagrado aqui se refere? Nos dias de Noé. E também depois. Veja bem, aqui está uma coisa sensacional e muito importante. Versículo 4. Na sua palavra, na sua Bíblia, talvez, dependendo ou de acordo com a versão que você esteja acompanhando esse estudo, vai dizer os gigantes, ou um outro termo. Essa Bíblia aqui fala os Nefilim,
estavam sobre a terra naqueles dias, durante os dias de Noé. E também depois, ou seja, depois dos dias de Noé. No livro dos Jubileus, inclusive, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, fala uma coisa que, olha, muita gente vai torcer o nariz. No livro dos Jubileus, diz que 10% dos Néfilim foi permitido que vivessem. Porque nós entendemos, e eu também entendo assim, por isso que é bom a gente devagar, pensar e meditar. Eu entendo que o dilúvio foi universal. Não foi apenas em uma determinada área, mas foi universal. O dilúvio teve a função ou objetivo de varrer com toda a corrupção existente na época de Noé, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, mas esse comer e beber não é comer e beber um churrasco na tábua, uma batata frita, um Big Mac, uma coisa assim. Não. Era comer e beber diferentes carnes e comer diferentes carnes e beber sangue. Era isso que os Néfilim, ou gigantes, estavam fazendo. Porque as pessoas viviam naquela época basicamente da agricultura de subsistência, não existia papel moeda. Então, um plantava batata, outro plantava outra coisa, e eles trocavam, intercambiavam entre si. Bom, eu te dou aqui, vamos dizer, 10 batatas, tu me dá, e você me dá uma melancia. Coisa assim. Não havia dinheiro. Mas os Néfilim, segundo o livro de Enoque, eles mediam por volta de 30 côvados, segundo o côvado da época. E mais ou menos daria entre 13,5 metros e 15 metros. Eram de fato e de verdade gigantes. E eles então passaram a consumir, a comer toda a produção que o homem, que as pessoas plantavam na época. E chegou a tal ponto que, por serem insaciáveis, já não havia mais alimento. Então, eles, conforme está escrito no livro de Enoque, eles passaram a ir após outras carnes, passaram a ferir, a matar aves, répteis, peixes, e também a praticar o canibalismo. E a beber sangue de aves, de répteis e também de seres humanos. Por isso que, conforme está escrito, isso pesou no coração do Eterno, e ele decidiu dar cabo de toda a humanidade daquele tempo. Por quê? Na sua infinita sabedoria e onisciência, porque ele tudo sabe, se ele permitisse que aquela situação perdurasse ou continuasse, então seria impossível que o Messias pudesse nascer. E aí, meus amigos, eu, vocês, nenhum de nós aqui teríamos acesso à salvação. Seria muito difícil, porque pela lei, cumprir os 613 mandamentos da lei, ninguém poderia ser salvo. Correto? Essa foi a principal, ou o principal objetivo pelo qual o Todo-Poderoso decidiu dar cabo de toda a raça humana. E eu creio, e somente 8 foram salvos. E existem aqueles que defendem o pensamento que, por causa da mulher de Noé, então os descendentes dos Néfilim tornaram a existir, porque como nós vimos, que haviam naqueles dias Néfilins e também depois. Então tem aqueles que defendem que a mulher de Noé, ela não era, que digamos assim, convertida e metida com bruxaria, com encantos e magias. Há pessoas que defendem isso. O livro dos Jubileus diz que
10% dos Nephilim foi permitido sobreviver ao dilúvio. Gustavo, você acredita nisso? Sinceramente, não. Mas está escrito no livro dos Jubileus. E o livro dos Jubileus também era um livro citado pelos primeiros convertidos. E aí fica o raciocínio lógico. Se até o Messias citou o livro de Enoque, e outros heróis da fé também citaram o livro dos Jubileus, será que esses livros não teriam alguma valia? Ou qual seria a razão ou o porquê citariam eles livros falsos? Aí fica a pergunta. Mas o livro dos Jubileus, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho mais em um outro computador. Vou compartilhar.